Reciclagem da Visão. Cumprimentando aqui Marlon Vos. Boa noite, Marlon. Boa noite seus irmãos, né? Que Deus abençoe e possa estar aí fluindo, né? Possa estar aí usando aí a gente para ministrar segundo o Espírito, né? Em nome de Jesus. Beleza. Vamos ver o Paulo aqui, foi bem na hora, rapaz. Eu fui dar boa noite, caiu a conexão aqui. Já vamos ajeitar para voltar aí, Vitória. Beleza? Então vamos lá. Quero puxar aqui já então com o Marlon. Tivemos o nosso culto mundial, tivemos jejum hoje também, Marlon. Vários acontecimentos. Passa para nós aí um panorama aí, qual que é o teu sentimento sobre essas coisas aí que estão acontecendo? Amém, irmãos. A gente tem recebido, né, assim, da parte do Senhor, né, irmãos, palavras de preparação, assim, né. Eu sinto, assim, que é o momento da gente aumentar o temor, né, assim, pedir para Deus aumentar esse senso de temor, né, e essa questão do corpo de Cristo, né, que não é é todos ali, né, que tem tanto quando vem as tribulações, né, quanto vem as bênçãos, os livramentos, cada vez mais, assim, eu percebo que o Senhor quer essa unidade, esse jejum, assim, creio que também veio para testificar isso, né, que quando né, os ataques do maligno, enfim, a gente não sabe por onde, né, vão ser, quem ele vai atacar, mas o fato é que todo o corpo de Cristo, né, o alvo do inimigo é o corpo de Cristo, né? Prejudicar, atrapalhar o plano de Deus, atrapalhar, atrasar, né? A salvação das almas, atrasar. Então eu creio que óbvio que quando começam a acontecer essas questões mais graves, né? Esses acontecimentos, a gente, claro, o nosso homem natural, ali, a nossa alma se agita, né? Mas depois, quando a gente percebe que o Senhor está no controle de tudo, a gente vai começando a ver que a gente precisa buscar nele, né? A gente precisa buscar a força no Senhor e entender que estamos todos aí no mesmo barco aí, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o reino de Deus, né? Então não tem mais um individual, né, irmãos? Assim, eu sinto que hoje agora o Senhor essa questão, né? Quem é corpo vai sentir o que o corpo está acontecendo, e quem não é corpo, o Senhor, né, também vai fazer aí a limpeza que ele precisa, né? Então eu sinto que o Senhor, e graças ao Senhor, né, a gente tá aqui, e que nem diz essa última dica que teve agora, né, do fé discipa apostasia, né, irmãos, que a gente, né, aquele tá de pé cuide que não caia, né, a gente tem que estar sempre lembrando que é só Cristo que sustenta a gente, né, irmãos, assim. Mas assim, no geral, assim, que eu sentiria comentar agora de introdução seria isso, irmãos. E também, Heriberto, como foi essa mensagem do culto mundial, talvez essa questão toda do jejum, como que o Senhor tem trazido para ti algum sentimento em relação a essa situação? Sentimento de humildade, né, e dependência de Deus. O culto mundial ministrou sobre isso, a questão que chama bastante atenção é que a humildade e a submissão precedem, né, o aparecimento da fé. Então o que a gente encontra antes da fé é uma alma temente e submissa ao Senhor. E o jejum e a oração, eu creio que devem ser práticas, né, na vida de todos os filhos de Deus que buscam essa dependência e esse temor do Senhor, né? Até eu queria perguntar para os irmãos assim como eles veem também a questão da oração e do jejum no dia a dia, porque quando nós somos manivelados assim para fazer isso, a gente acaba se dispondo, né? Mas se há assim uma inclinação, né, do coração dos irmãos e também da congregação onde eles estão, da prática do jejum e da oração ser uma coisa que flui, né, dirigida pelo Espírito em todo o tempo por essas causas do reino de Deus aí, Marlon e o Paulo, o que eles pensam assim sobre isso e vem também, né, nos locais onde eles estão. O Marlon pode iniciar aí. Amém, tranquilo. Assim, realmente, né, igual não falou, é mais difícil, porque quando é a nós, né, assim, não tem ninguém, né, assim, não é algo coletivo, não é algo que foi orientado, foi direcionado, né, no caso ali pelo apóstolo ou algum programa de rádio, assim, né,
a gente tem aquela coisa assim, é eu e Deus aqui, né? Deus vai entender. Então a gente tem tenta dar essa escapada, mas assim, mas volta e meia, assim, o Senhor me toca, né? Confesso, nem sempre eu obedeço o Espírito, mas assim, as experiências, eu sinto que está sendo cada vez mais difícil, assim, né? Assim, perseverar no jejum, especialmente quando vem mais para nós, né? Diretamente ali que o Senhor fala. Tem sido mais difícil, assim, eu não sei se é os próprios ares aí, né? Mas o fato é que eu lembro que há um tempo atrás eu jejuava com mais frequência e com mais facilidade, né? Com mais regularidade também. Mas é uma questão que não importa, né? A gente tem que ir por obediência a Cristo, né? Eu sempre lembro daquela palavra do culto racional, né? Não lembro o versículo em Romanos lá, né? E então a gente precisa, né? Quando a nossa alma ali se une à vontade de Cristo né? Negar a vida da alma e esmurrar a carne, né? Então, assim, eu sinto que falta isso. Talvez, não sei, na igreja como um todo, mas em mim eu vi que deu uma esmorecida nessa parte aí, né? Até foi bom o irmão ter perguntado. A oração também, né? O irmão, eu sinto assim que também os presbíteros estavam tendo uma orientação, uma escala, né? Para orar com a esposa e na madrugada, né? Então ali a gente também tinha a direção e acho que foi início desse ano, se não estou enganado, fim do ano passado, que foi retirada essa escala. E confesso que me deu um temor, né? Assim, eu falei, agora acho que o senhor quer ver nós, né? Que a gente vai fazer sem ninguém tá pedindo, né? Então, até esses dias eu estava comentando aqui em casa, né? Que a gente não tem mais feito aquela oração de 1 hora, essa oração na madrugada, e eu senti assim que a gente precisa, independente, né? De vir uma direção nisso, é um dever de todo membro do corpo de Cristo, né? Então, essa oração, tem a oração que a gente faz no dia a dia, as premissas, tem a oração que a gente faz às vezes pedindo coisas para nós, mas essa oração, intercessão mesmo, né? Essa oração assim, precisa, né, irmãos? Precisa por causa até da guerra espiritual que a gente está vivendo. Então, eu vejo que é um ponto assim que temos que retomar como igreja, né? Eu queria fazer uma pergunta, direcionar para o ministro. A gente sabe, né, que quando todo o povo se une em oração, em jejum, o Senhor escuta a oração do povo, né, o clamor do povo. Esse jejum coletivo na igreja toda, ele tem um impacto maior espiritual aos olhos do Senhor? Com todos com um só propósito? Com certeza, o clamor é do corpo de Cristo, né? Não é de um membro do corpo de Cristo ou de alguns membros, mas é um clamor coletivo. Isso mexe bastante assim com as atitudes de Deus decretar a liberação das petições. Com certeza, tem um peso bem maior. Ok. Paulo, entra no assunto aí, comentando na mesma linha aí do Marlon. Irmãos, os irmãos me ouvem bem, porque eu tive um probleminha na internet. Amém. Irmãos, a questão do jejum e da oração, ela tem significados assim muito importantes assim na minha vida, porque havia um período em que havia aquela preocupação de alimentar as ovelhas, né? De se preocupar com o que você ia levar, com o que você ia falar, enfim. Mas com o passar do tempo, assim, a gente jejuando, orando, né, e meditando na palavra, o Senhor foi trazendo luz, assim, que a primeira mudança tem que ser em nós, né? Nós devemos jejuar e orar para que haja uma transformação, assim, mais acentuada dentro de nós mesmos, né? E com o passar do tempo, irmãos, isso vai facilitando muito o nosso convívio, né, com Cristo. A gente vai se aproximando dele. E também o nosso trato com as ovelhas, ele vai ficando mais assim suave, porque as ovelhas começam a ver, eu creio, né, naqueles que jejuam e oram assim para si, uma mudança, né? Não é um falar ali da boca para fora, né? E uma coisa que eu venho percebendo assim é que a gente vai encontrando com as pessoas e as pessoas têm muita pressa assim em fazer as coisas, né?
Às vezes assiste assim uma ministração no 5x que eu brinco, no 2x ali, para ir rapidinho, né? E às vezes ela quer ler a Bíblia, ela quer ler logo 1, 2, 3 capítulos de uma vez, né? E isso, eu vim percebendo que isso é assim para o envaidecimento, né? Da pessoa, assim, porque ela precisa ter conteúdo, precisa mostrar que sabe, enfim. E o Senhor vem me trazendo assim que é muito necessário que a gente resgate o nosso modo analógico, né? Aquele modo primeiro que nós tínhamos de sentarmos, abrirmos um livro, passarmos horas ali debruçando sobre ele, né? Não havia internet, o nosso cérebro funcionava, nós aprendíamos, nós nos relacionávamos com a leitura, a nossa imaginação era mais fértil, né? Isso nos conectava mais com as histórias, né? E o que eu vejo hoje é que esse lado analógico das pessoas está sendo soterrado propositadamente, né? Então hoje, o que nós vemos? Às vezes é enfadonho você passar 15, 20, 30 minutos na frente da Bíblia, porque nós não temos mais esse lado analógico, né? A Bíblia não tem aquele botãozinho que você aperta e vai ler ela em 5x, né? Ali na Bíblia não tem uma telinha do Google que, olha, o que é isso? Eu digito ali, você tem que abrir um dicionário bíblico, né? Você tem que ir atrás. E esses dias eu tive uma experiência muito legal. Eu estava ali meditando de novo no livro de João e eu via que Jesus ia para Caná, ia para Cafarnaum, ia para Jerusalém, e eu tive um insight assim de abrir o mapa que tinha no final da Bíblia. E cada trecho que eu lia, eu acompanhava no mapa o tanto que Jesus tinha andado, né? Andava no deserto, descalço, de sandália, sem água, mas ia e vinha, e ia e vinha, né? E certamente, irmãos, se eu não tivesse assim exercitando, se o Senhor não tivesse colocado assim no meu coração e na minha mente essa necessidade de pararmos, ruminarmos, pensarmos, refletirmos, eu não teria tido essa experiência tão legal, né? Isso ministrou muito para mim, né? Ministrou porque hoje, às vezes, nós relutamos para fazer um ID ali porque fica 4 quarteirões da nossa casa, né? E a gente vai no carro com ar-condicionado, bem tranquilo, e acha ruim. E ali o Espírito falava, e imagina o Cristo que andou no deserto, foi para lá, foi para cá. Então, assim, eu creio que não há, assim, como as orações e o jejum, assim, serem efetivos se nós não tivermos essa paciência, né? Esse desejo de nos relacionarmos com Cristo de uma forma lenta, irmãos, lenta, né? A gente quer milagres muito rápido, a gente quer prodígios muito rápido, a gente está no 5x, a gente quer estalar o dedo e quer que tudo aconteça, e a gente se desconecta do Criador, né? De uma forma assim absurda. Verdade, Paulo. E essa pressa de se resolver tudo, de se fazer tudo, isso faz com que haja uma perda da qualidade, assim, né? Na hora que o Espírito quer nos usar, né? Porque nós temos tudo, mas não temos nada com qualidade, assim, né? É isso, irmãos. As minhas experiências, assim, com o jejum e oração têm sido essas, assim. E vamos para os comentários, pedir ajuda aí, então, das meninas, para estar fazendo a leitura do povo que nos assiste nesta noite. Eu vou ler alguns, mas também vou deixar aí para Ana, para Esther. Mas o mais interessante que eu vi também foi uma publicação do Carlos Cardoso dizendo que eles fizeram uma enquete com a igreja, valendo um livro da editora Vento Sul para quem acertar. Então nós temos aqui vários palpites, né? Temos palpites de livros, CDs e também seminários. Muito bem, achei interessante, eu incentivo, né? Quais são eles, meninas? Tem um comentário aqui da Mariane comentando sobre o jejum, que a gente trouxe aqui antes o assunto, né? E ela disse que hoje, no final do jejum, sentiu uma gratidão por ter disponível a mesa do Senhor. Sentiu o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas por meio dessas ferramentas sem nenhum merecimento, uma bênção. E as dicas que o pessoal deixou, tem de tudo aqui, ó. Tenda de Deus, o livro,
Vamos ver qual mais. 2, a Tenda de Deus. Será? Teve seminário. Vamos ver, teve um aqui de livro, acho que foi de oração também, a Obra Única de Deus, mais um, a Tenda de Deus. Acho que é isso aí que o pessoal colocou. A dica, seminário, mesa do Senhor ou CD Seja Próspero. Vamos ver. O pessoal continua compartilhando aqui sobre as experiências com o jejum, né? A Antônia disse assim, ó, que a experiência que eu tive hoje no jejum foi que eu vi o quanto falta a realidade de que a vida habita em mim, o quanto precisamos se aprofundar nas escrituras com mais intensidade. E a Meiriana também deixou assim, ó, como precisamos ser gratos por essa mesa. Imagina só chegar um tempo em que não podemos estar conectados. Estou lendo o comentário de cada um e me sinto perto de todo o corpo. Legal, olha. Diga, Vi, diga. Rapidinho, que é da Lucimar Almeida, lembrando o encontro de Passo Fundo desse final de semana. Ela colocou Edson e Lucimar ligados na mesa, direto de Passo Fundo, e esperamos os irmãos no encontro deste final de semana. Deus abençoe e sejam bem-vindos. Vou dar uma dica aqui pra vocês que estão dando os palpites aí. Na capa que foi feita aqui pela produção tem um soldado na capa. Só isso que eu posso falar. Aí vocês podem ir orando pra pegar as... Eu acho que eu vou acertar. Então guarde o palpite. Teve mais palpites aqui, 2 falando que vai ser o CD Fé. Opa. E também o programa Pela Fé falando que vai ser o ramo digno da seiva. Olha aí, programa Pela Fé. Agora saiu Guerra Espiritual, talvez por causa do soldado. Pois é, aí ó. Eu acho que tá chegando perto. Eu só vi que tem um soldado ali, né? Mas é isso aí. Teve culto mundial ontem, a gente falou sobre fé, sobre obediência. Se Heriberto puxar, então, um pouquinho. Sim, eu queria fazer um comentário aqui com o Sérgio desde o princípio. O seminário Fé, Dissipa, Apostasia narra um pouquinho do começo da igreja, né, do movimento do Senhor aqui na cidade de Cachoeira do Sul. E tem, se eu não me engano, é o livro A Semi-Escola de Oração, que fala sobre a importância do alimento sólido, que é o conhecimento da verdade, e da água, que é a oração, estarem sempre em equilíbrio, né? Para a gente não estar só com o líquido e também só com o sólido, daqui a pouco tá com problema digestivo. E essa igreja, irmão, no começo teve muita oração, muita intercessão, muito joelho no chão, muita batalha, né, de oração. Eu vejo assim que lá no seminário Fé, Dissipa, Apostasia mostra essa transição dos milagres e das maravilhas de Deus para o ensino da palavra mais sólido e do endurecimento dos corações. Hoje, com tudo aquilo que nós temos assim da parte de Deus de revelação, nós poderíamos ter uma qualidade na oração, na intercessão, na batalha, na abertura, né, do trabalho espiritual nas cidades, no acréscimo das almas, no crescimento das almas. Deveríamos ter mais qualidade nas nossas orações e petições de tocar Deus e o coração do Senhor, irmãos, para abrir os céus, né, e a igreja receber essa dádiva de Deus, porque tudo é Deus que faz, né? Como que o irmão vê isso? Eu vejo que houve alguns pontos assim que caiu bastante com o passar dos anos. Essa igreja tinha muito jejum, muita oração. Era diário isso. Dificilmente o povo não tinha 2 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias de jejum na semana. Todos, né? Havia um engajamento assim muito forte, coletivo, da oração e do jejum. Hoje, infelizmente, essa prática esmaeceu completamente. A gente vê que o pessoal, os mais chegados aqui à mesa do Senhor é uma vez por semana, e mesmo assim fica obscuro o objetivo do jejum, né? Não há um clamor em cima naquele dia daquilo que nós estamos pedindo para Deus, né? Virou uma rotina o jejum, né? As orações caíram mais de 80%, eu vou dizer. E essa mesa aqui e essa estrutura que o Senhor tem está sendo mantida só por Deus mesmo, mas não porque nós estamos pagando um preço de oração para rompimento e avançar. Então, mediante esse quadro,
Deus vai ter que fazer uma depuração no reino. Vai ter que fazer. Porque o medo e o conforto substituíram a fé. A acomodação, o conforto, o medo travaram e acabaram com a fé. Barraram a fé. Então a fé é um fluir do Espírito. Se o Espírito não fluir, não tem fé manifesta. Né? O que nós temos é uma cabeça cheia de doutrinas que não são tomadas para praticar. Né? A gente fala, a gente ouve, a gente degusta tudo, gosta, mas na hora que eu tenho que arriscar a confiar no Senhor do que Ele pode ou não fazer comigo, eu prefiro ficar no meu reduto racional, porque eu já sei o que vai acontecer. Então é acomodação, conforto e medo. São as coisas que estão emperrando a igreja de avançar. E não existe obra espiritual sem jejum e oração. Eu não creio nisso. Até comentando sobre a questão da fé, né, e essa palavra que foi liberada ontem, e que diz que não é uma questão de pensamentos positivos, não se trata de eu mentalizar algo bom, mas sim de ter uma conduta a fim de que Deus possa trazer a bênção, né? E que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu queria trazer para o Marlon, né? Até a gente esteve vendo o exemplo de Naamã, que ele não se agradou da determinação, talvez não era pela fé que ele tinha, mas pela obediência ele foi abençoado. Amém, glória a Deus. Isso é verdade, né? Assim, existia uma distorção, né? Antes de eu vir para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim, em 2000 faz tempo já, acho que foi 2008? Foi por aí. Jesus. Então, antes disso, né? Eu tinha essa outra realidade de que achava que fé era essa né, questão, assim, de pensamento positivo, mesmo a gente já sendo cristão, já conhecendo o Senhor, tinha muito assim, né, a fé para conseguir o que a gente quer, né, a fé porque eu quero aquele emprego, quero ter um carro, não sei o quê. E depois o Senhor vai mostrando, né, para nós que não, é tudo totalmente inverso, né, é a fé de obedecer Cristo, é a fé de a gente se negar, né, porque assim, a gente abrir mão, é fé para dizimar, é fé para ofertar, porque aí é contra, né, o que é normal do homem natural, né? É a fé de acordar cedo para dar as primícias para o Senhor, né? Então, assim, essa é a fé que eu creio que o Senhor quer de nós, de que a gente crê realmente, né, que essa obediência ao Senhor, primeiro, né, não é nem para nós termos um benefício, né? É porque somos devedores de Cristo, né? Então, assim, já começa aí, né? A distorção, muitas vezes, que a gente às vezes quer obedecer a Deus, já pensando numa recompensa. E Deus já detecta, né? O Espírito já detecta e já não funciona, né, irmãos? Então, assim, o Senhor quer ver aquela fé genuína nossa, né? De obedecer a Cristo, pra gente já saber que é servo, depende dele e tem que obedecer ele, né? A gente é filho dele, a gente foi recrutado, né, para o exército do Senhor. E aí já começa aí, né? Então, assim, eu vejo que ainda em mim há ainda um pouco dessa questão, né? Senhor, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, né? E fica esperando, às vezes, aquele retorno, né, natural ali. Só que acho que o Senhor tem movido, assim, a gente, né? Ali, feito uma mexida no nosso interior, acho que de toda a igreja, todo o reino, essa questão, né? De fazer por Cristo mesmo, né? De começar a entender que a gente tem que se negar por Cristo e não esperar nada em troca, né? Assim, e não de discurso, né? Na prática, e isso eu vejo que o Senhor está trabalhando nisso ainda, né? Nossa mente ainda faz muito, mas essa questão da fé, realmente, né? Assim, a gente tem que tirar esses enganos da mente. E a fé, justamente, é fazer o que Cristo determina por amor a Ele. E a fé para Deus nos, né, romper ali em nós, né? A gente ia conseguir negar esse velho homem aí, né? E aí entra o que os irmãos têm falado, jejum e oração. Sem jejum e oração, realmente não vai, né? Isso não rompe mesmo, né? E até a oração que foi trazida sempre com
com o objetivo de que testifique e edifique o reino. Claro que tem, Deus não nos priva de orações pessoais, mas eu creio assim que em momentos que a gente vai orar a Deus, situações, é como se a gente esperasse de Deus um milagre, quando na verdade aquilo deveria ser proveniente da obediência das nossas vidas, né? Não sei se o Paulo teria algo a falar sobre isso também. Amém, irmãos. Hoje tive uma experiência interessante no jejum sobre essa questão da fé, né? Eu não sei muito bem explicar para os irmãos o que eu senti, mas é mais ou menos assim. A fé é dom e dádiva de Deus para cada um, né? E com o nosso batismo, o Espírito Santo se derramando para dentro de nós, o Senhor espera que ela seja ativada, né? E hoje me veio muito à memória ali, salvo engano, a mensagem 1 do aperfeiçoamento dos santos, que fala que a consagração ela é composta de duas partes. A primeira é nós nos desapegarmos do mundo, né? Que é relativamente fácil. E a segunda, que é a mais difícil, é desapegarmos de nós mesmos. Exatamente aí, entre essas duas fases, nessa linha, começa a religiosidade. Quando nós nos desapegamos do mundo e ali não vamos nos negando de uma forma que é tolerável, mas que a gente não vai cortar na nossa carne, a gente vai bem, meteoricamente. Quando chega naquela transposição que você precisa pular a linha, aí, opa, aqui não. Aí nós começamos a construir a nossa religiosidade de forma inconsciente aí, né? O medo se sobrepõe à fé, né? A vontade de não perder o controle da situação se sobrepõe à fé. Se sujeitar a Deus é uma coisa utópica, né? Como assim eu vou me sujeitar a Deus, né? Como assim eu vou me negar? E essa trava, essa muralha que a gente vai colocando tijolinho por tijolinho ali todos os dias, é um grande empecilho, irmãos, para o fluir do Espírito, né? A nossa fé não consegue se desenvolver porque não há uma entrega nossa para o Senhor. E como é que nós vamos ter fé se nós não vivemos o Cristo, né? Se nós não nos entregamos verdadeiramente ao Cristo, né? E essa é uma experiência que eu tive muito interessante, eu tenho refletido muito sobre isso, porque o inimigo é muito astuto, né? Ele sabe os pontos exatos de plantar as resistências dele de uma forma que a gente não vê, ele está entrincheirado ali, né? E ontem, no culto aqui em Brasília, a irmã Sandra trouxe um exemplo fabuloso, né, irmãos? Que ela disse que assistiu um programa sobre vinho, sobre os produtores gaúchos, e perguntaram assim para um dos produtores, talvez vocês já tenham visto aí, mas perguntaram para eles: nossa, as uvas do Rio Grande do Sul são tão boas, as paisagens são tão boas, os vinhos são tão bons, mas por que eles não são premiados, né? E a resposta do produtor foi simples: porque as uvas não sofrem. As uvas aqui não têm escassez de água, as uvas aqui não têm muito problema com temperatura, as uvas aqui não enfrentam muitas pragas, né? Porque a gente usa muito agrotóxico. E lá no Chile não é bem assim. E isso é um exemplo maravilhoso, né, para a nossa vida. Porque se a gente não se nega, se a gente não sofre, a gente não vai ser premiados, né? E como ter essa realidade, né? Que isso não sejam só palavras assim vazias, né? Mas como ter essa realidade na nossa alma e no nosso espírito, que o sofrimento é necessário, né? É valoroso para nós. Então essa linha muito tênue que existe entre a separação do mundo e a separação de nós mesmos, ali tem muita coisa entrincheirada, sabe, irmãos? Ali tem muito problema ali nisso e a gente negligencia. É um muro, assim, uma muralha da China que a gente faz questão de deixar invisível, né? A gente vai de um lado para o outro assim, mas parece que aquele muro não existe, né? Então ali, irmãos, tem muita coisa entrincheirada, né? Para o desenvolvimento pleno da nossa fé, para que a gente possa batalhar pela fé mesmo, para que a gente possa ser assim soldados valorosos para o Senhor, né?
E eu não vejo outra forma, irmãos, de nós assim entendermos e sentirmos e experimentarmos a fé se não for pela entrega absoluta ao Senhor, né? É isso, irmão. Boa, Paulo. Ok, a gente tá indo pro final aqui do nosso bate-papo, a dica mensal. O pessoal tá esquentando ali no YouTube. Rapaz, tá com mais de 180 máquinas conectadas simultâneas nas plataformas. O pessoal quer saber a dica, viu? Mas antes, vamos pegar aqui as considerações finais do nosso presbítero. Eu dei uma super dica mesmo, e daqui a pouco a gente vai revelar essa dica mensal. Marlon, a gente agradece a tua participação aqui, deixa uma finalização pra gente. Amém, irmãos. Agradecer também, né? Uma oportunidade muito valiosa que o Senhor nos dá, né? A gente compartilhar a palavra. Creio assim, né, irmãos, assim, até puxando um pouquinho o que o irmão Paulo falou ali, né, a questão da gente ter calma, paciência e deixar o Senhor trabalhar de forma lenta, né, eu vejo, assim, que o Senhor, né, tem feito grandes coisas, né, irmãos, assim, às vezes não são coisas que a gente vê externamente, mas dentro, assim, se a gente olha 6 meses para trás, 1 ano para trás, vê o quanto o Senhor trabalha dentro da gente. Então, o Senhor tá fazendo essa obra, irmãos, e perseverar, né, buscar na mesa que o Senhor vai completar em nome de Jesus. Boa, Marlon, muito obrigado. Paulo. Irmãos, orai sem cessar, vigiar a todo instante e sujeitai-vos a Deus. É tudo que nós temos aí mesmo, né? As dicas maravilhosas que o Senhor nos dá aí para sermos vencedores com Ele, né? Nós só precisamos ter coragem de praticar o que está ali. Amém, irmãos? Obrigada, Paulo. Muito obrigado.